Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é de suma importância. Muito obrigado, viu, a todos vocês, e toda honra, toda glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. E eles dizem o seguinte: aqui na minha Bíblia, né, esse capítulo chama-se Os Falsos Profetas. E eles dizem o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Bom, meus queridos, aqui, né, o próprio Jesus falando, né, no Evangelho de Mateus, e aqui Jesus nos alertando, nos ensinando sobre os falsos profetas. E infelizmente existem, né, infelizmente tem pessoas que de má índole, de mau caráter mesmo, né, que infelizmente usam, né, a palavra de Deus, usam as coisas de Deus, os ensinamentos de Deus para o seu próprio bem, usam somente para mascarar, né, as coisas erradas que estão fazendo, e daí abusam das pessoas, né, financeiramente, principalmente, e espiritualmente também, é claro, porque enganam as pessoas e buscam com isso, né, o reconhecimento pessoal, o enriquecimento, né, pessoal também, mas uma hora serão descobertos, né, como ele diz aqui, né, os conhecereis pelos frutos, né, e daí ele dá o exemplo, né, da fruta, né, um figo não vai nascer, né, de uma laranjeira, né, uma banana não vai nascer de um pé de abacaxi. Então, né, com o tempo, essa máscara vai cair. Se não cair, né, para a gente aqui, né, se não cair, para Deus, né, essa máscara nunca existiu, né, porque ninguém engana Deus, né? Então, uma hora ele será cobrado, uma hora ele será posto, né, para responder por isso. Mas nós, né, que vivemos aqui, que estamos aqui, temos sim que ficar atentos, né, com esses falsos profetas, né? Eu mesmo já fui vítima, né, vamos dizer assim, de profecias errôneas, de profecias inventadas, de profecias que não deram em nada, né? Então, até uma vez eu perguntei para uma pessoa, né, muito mais instruída, que eu, inclusive, eu já falei dela aqui, já muitas vezes também. Ela se chama Débora e tem um canal aqui no YouTube também e no Instagram chamado Deus e Débora, né? E ela é uma pessoa estudada, uma pessoa que tem conhecimento bíblico assim muito elevado, uma pessoa muito inteligente. E daí até eu perguntei para ela, eu lembro na época sobre isso, né, que haviam feito uma profecia, né, para mim, um pastor, né, de uma igreja, não vou citar o nome aqui, deixa para lá. E daí ele disse, né, algumas coisas, né? E dentro do que ele disse, eu fiquei assim pensando, será? Porque daí ele deu uma data para acontecer tal coisa e não aconteceu, né? Passou aquela data e não aconteceu. Daí eu comecei, né, assim, realmente, né? Daí ter a certeza que ali é uma mentira, né? Que era um falso profeta. Daí comentei com essa amiga, com essa irmã em Cristo,
chamada Débora, e ela disse realmente isso, ela confirmou o que eu disse. Ela falou, olha, a profecia é assim, né? Para a gente saber se a profecia realmente é verdadeira ou não, é se ela se cumpre. Então, ainda mais nesse caso que deu uma data. Se não se cumpriu, é porque era falso, era mentira. Porque profecia não muda. Né? Deus não usa uma pessoa para falar uma profecia, para dizer uma verdade, e depois aquela coisa não acontece. Não, se Deus disse, se Deus usou a tal pessoa, seja a pessoa que for e falou, olha, vai acontecer isso até o dia tal, vai acontecer. Se é Deus falando, vai acontecer. Agora, se é inventado, daí é claro que não vai acontecer. Né? Então, já aconteceu isso comigo. E infelizmente, sei que acontece com muitas pessoas também, né? Então a gente tem que ficar atento. Então o ensinamento de hoje é esse, né? A frase hoje que eu vou deixar para a gente refletir é essa: os falsos profetas, né? Infelizmente eles existem, sim, em grande quantidade, né? Infelizmente. Então que a gente fique atento, porque tem pessoas realmente de caráteres duvidosos, né, que usam realmente a palavra de Deus para fazer o mal, né? É uma pena, porque a pessoa vai ser descoberta, né? Se não, como eu disse, se não for descoberta por nós, humanos, né? Nunca enganou a Deus, pensa que está enganando, mas não está enganando a si próprio, né? Com certeza, porque pensa que vai colher bons frutos e não vai, como diz aqui até o exemplo dos frutos, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos, né? Então a gente vai pegando a pessoa por esse lado, né? Falou, mas peraí, a pessoa, ela é profeta, ela é isso, ela é aquilo, mas ela faz tal coisa, a gente fica sabendo, né? Ela fez tal coisa, ela fez, ou ela faz isso, é de costume dele, mas peraí, não é um profeta, não é uma pessoa de Deus, né? Não é um enviado de Deus, e está fazendo isso, e está falando isso, e tá... Então, né, a gente vai vendo, né? Se a gente não for vendo, como eu disse, se a gente não perceber, né, Deus está vendo. Deus está vendo. Então, não há como a pessoa ser de mau caráter e produzir coisas boas, né? Não tem como, né? A pessoa, se é mau caráter, ela vai produzir coisas erradas, ela vai fazer coisas erradas. E a gente tem que ficar atento, né? Eu vou ler assim rapidinho também da minha outra Bíblia, a minha Bíblia de linguagem contemporânea, o que fala sobre isso também. E é o versículo 15, né? Daí fala assim, ó, do versículo 15 ao 20, fala assim: tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes, a sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma, procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Amém. Bom, então aqui, né, na Bíblia, aqui em linguagem contemporânea, é uma linguagem assim bem mais forte, vamos dizer assim, né? Forte no sentido de agredir mesmo, de chamar ali para a realidade assim, sem meias palavras, né? Então, a gente tome cuidado. Os falsos profetas existem, infelizmente, são um tamanho bem, bem grande, vão surgir outros falsos profetas, né? Isso é bíblico, vai surgir, já existem, né? Como o anticristo, que já tem vários anticristos espalhados por aí, né? Mas a gente tem que ficar atento. Então, hoje, queridos, a nossa reflexão é essa: os falsos profetas, que a gente fique atento aos falsos profetas. Tá bom, queridos? Então, é isso. Infelizmente, né? Infelizmente, é, hoje eu não estou trazendo assim, não é que eu não estou trazendo boas notícias, mas é a realidade, né? A Bíblia nos mostra a realidade.
A Bíblia é o nosso manual de vida, ela nos ensina. Então aqui é mais um grande ensinamento, que a gente fique alerta, porque há pessoas, infelizmente, de todo tipo. Então que a gente fique alerta, que a gente saiba distinguir, que a gente peça para Deus sempre sabedoria e discernimento, para que a gente possa, né, realmente saber quem está falando a verdade, quem está mentindo, quem está certo, quem está errado, e que a gente fique atento aos falsos profetas. Tá bom, queridos? Então é isso. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, e que a gente sempre faça as escolhas certas, e que a gente dessa maneira se aproxime cada vez mais de Deus, em nome de Jesus, e que os falsos profetas fiquem longe do nosso caminho, né? Em nome de Jesus. E você, querido, querida, fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, a sua pergunta, o seu pedido de leitura, e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo assim nossa esperança, fortalecendo nossa fé, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Não esqueçam de que Deus está no controle, e o que importa é levarmos uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, querido, querida. Fique com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.